E voltando aqui para continuar a falar sobre o livro Noise, do Daniel Kahneman. Se você não assistiu o primeiro vídeo em que eu abordei o primeiro capítulo do livro, então tá aqui o link na descrição desse vídeo. E nesse aqui eu vou abordar o segundo capítulo do livro. O título do segundo capítulo é A Noisy System, ou então em português seria algo do tipo um sistema ruidoso. Se você não sabe, esse livro é quase como se fosse uma continuação do livro de alguns anos atrás, Rápido e Devagar. E nesse livro é abordado o nosso sistema 1 e nosso sistema 2, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é um sistema mais automático, enquanto o outro sistema, que seria o 2, ele é um pouco mais reflexivo, demora um pouco mais, aí tem uma grande carga teórica em cima disso, e eu acredito que o título desse capítulo é alguma brincadeira, como se fosse um terceiro sistema, mas eu não consigo muito fazer esse parâmetro não. Talvez não tenha nada a ver e seja uma baita de uma coincidência também. Vamos seguir por essa linha de que é uma coincidência. E esse capítulo ele vai continuar um pouco a discussão do que eu já falei no primeiro capítulo sobre decisões que acreditamos serem efetivas, eficientes, só que quando nós olhamos elas no agregado, nós vemos que elas não são. Nós vemos que elas têm ruído, ou seja, noise. E a grande parada desse capítulo é o quanto que as pessoas ficam surpresas quando descobrem o quanto de ruído existe nas instituições, nas empresas e o quanto que isso pode afetar negativamente. Porque, de fato, muitos funcionários, sejam de grandes ou pequenas empresas, muitas vezes têm que fazer julgamentos, têm que fazer decisões, têm que fazer uma série de coisas, certo? E o livro nos dá o exemplo de analistas de risco, em que eles têm que tomar uma decisão, têm que fazer uma série de coisas para determinar o quanto que aquele cliente tem de risco ou não tem de risco. Então esse profissional vai, por exemplo, oferecer seguros a um determinado preço de acordo com o risco que ele analisou daquele cliente, certo? Certo? Então existe um nível de preço ideal que é perfeito para aquele risco, mas isso acaba passando pelo julgamento da pessoa que está atuando como analista de risco. E o ideal é que não varie muito esse preço, né? Não pode um analista A oferecer o serviço por um preço astronômico e para o mesmo cliente um analista B oferecer um preço super baixo. Não faria muito sentido. Então tem que ter alguma linha que faça, né, que tenha essa sistemática. Se um cliente tem um risco XPTO, e aí o Joãozinho, que é o nosso analista de risco, está oferecendo os nossos serviços a um preço muito baixo, é ruim para a gente, porque a gente está perdendo dinheiro, porque esse cara ele é muito arriscado para a gente. E vice-versa também é ruim, se a gente oferecer um serviço a um preço muito caro, aí é ruim para o cliente. Então, entendeu? Tem um preço ideal lá que nós sempre esperamos que os nossos analistas de risco, tal qual o Joãozinho, vão chegar. Ao menos é algo parecido, próximo desse preço ideal. Se você viu meu primeiro vídeo falando sobre o primeiro capítulo, acho que você já deve estar imaginando para onde que vai o que está sendo discutido aqui. Que por ser uma decisão com base em uma pessoa, isso vai acabar causando ruído. Então eu vou mostrar agora uma série de coisas que o livro conta sobre o como que, quando analisamos no agregado, essas decisões dependem muito do analista de risco e acabam tendo uma variabilidade muito alta, ou seja, acabam tendo ruído. E a forma que o livro nos mostra isso é muito boa. Os autores explicam que eles perguntaram para mais de 800 executivos de uma mesma empresa a seguinte pergunta: em um ambiente bem administrado, se você selecionar aleatoriamente dois analistas qualificados, quão diferentes você esperaria que fossem as estimativas deles para o mesmo caso? Então, o quanto que eles dariam de preço pelo serviço do seguro para o mesmo cliente? Esses 800, mais de 800 executivos responderam, em média, que seria em torno de 10% a diferença que um analista de risco daria para outro. Só que, claro, os autores fizeram tipo uma auditoria lá nos dados da empresa de seguros e eles viram que esse valor era muito maior. O valor era de 55% a diferença, então poderia variar bastante o preço que o Joãozinho dá pelo serviço do seguro do que o preço que o Mateuzinho dá para o preço do serviço de seguro para o mesmo cliente. Então, o preço não deveria ser tão diferente, já que é uma análise que eles estão fazendo com base em teoria, em ferramentas, em instrumentos de análise, né? Em resumo, no fim das contas, o preço que você vai pagar quando você chega nessa empresa de seguros
vai depender de quem vai te atender, da pessoa. Se for a pessoa A ou a pessoa B, o preço pode variar em 55%. Isso é bastante. Ah, isso acontece só com grandes empresas de seguradoras, de análise de risco? Não, isso acontece o tempo todo, com um bando de coisa. A gente, mesmo quando vai fazer uma análise mais técnica de algum assunto, a gente está sujeito a uma série de vieses. Eu estou cansado de falar isso aqui no canal e você deve estar cansado também de ver isso em ciência comportamental, caso você goste do tema. Inclusive, ainda no capítulo 2, eles nos trazem outro exemplo de uma outra indústria, a do mercado financeiro, que a gente de economia comportamental adora abordar. E eles dão um exemplo de um experimento feito com 42 analistas de investimentos. Eles pedem para essas 42 pessoas analisarem uma ação específica da Bolsa de Valores, aí dão para todas as pessoas, o mesmo portfólio dessa ação, ou seja, umas 2 páginas lá de relatório explicando uma série de considerações sobre a ação, em que eles poderiam usar como base para determinar qual seria o valor dessa ação, ou então quanto que ela iria se valorizar. Só que eles tiveram um ruído de 41%. Então as respostas variaram 41% desse valor. Então, entende o que eu estou dizendo? Mesmo com uma papelada, com as mesmas informações de uma ação da Bolsa de Valores, e uma galera com o mesmo nível de qualificação para fazer uma consultoria para determinar o quanto aquela ação vale ou quanto que ela vai valorizar, há um ruído alto. Até aqui não teve uma grande novidade em comparação ao capítulo 1, já estávamos vendo isso com uma série de casos mais para o lado do setor jurídico, mas foi interessante até aqui para mostrar como que se expande esse assunto do ruído. E agora vai entrar uma coisa nova. Eu achei legal que no finalzinho do capítulo 2 eles abordam o porquê que os autores acham que é tão difícil a gente enxergar esse ruído. E eles botam muito desse problema no fato de nós entendermos que todo mundo enxerga o mundo da mesma forma que nós enxergamos. Afinal, a maioria de nós vive a vida sem nunca perceber que outras pessoas enxergam coisas de maneira diferente. Por isso que a gente não tem essa percepção tão clara de que, se eu faço uma análise de um produto, a outra pessoa que tem a qualificação semelhante à minha vai fazer uma análise muito parecida. Afinal, nós temos a mesma visão de mundo. Isso não é verdade. Nós temos visões de mundo sempre diferentes. Nós somos impactados por uma série de coisas que vão além das nossas qualificações técnicas. E é isso que eles querem passar para a gente nesse capítulo. E para finalizar, um outro problema aí bem específico do setor empresarial, do setor executivo, é que as pessoas têm uma aversão à discordância. Então, nós realmente tendemos a, mesmo quando percebemos que as respostas, as decisões estão muito diferentes do fulano A e do fulano B, raramente a gente quer comprar essa briga de tentar analisar, não, por que é tão diferente assim? O que isso quer dizer? Então, a gente geralmente deixa passar, inclusive os líderes dessas empresas deixam passar, porque nós temos essa aversão a ter uma discordância. A gente prefere, todas as empresas, a gente vê que elas preferem estar num estado de, qual a palavra que eles usam? Harmonia. Afinal, como eles mesmos dizem, a maioria das organizações prefere consenso e harmonia em vez de dissidência e conflito. Então, isso pode causar ruído. Pois bem, é isso que eu tenho para falar sobre o capítulo 2 do livro do Noise. Acho que de mensagem final fica a importância de fazer esse tipo de auditoria, esse tipo de análise das decisões tomadas na instituição para detectar esses ruídos e aí depois fazer uma outra análise em cima deles para ver se vale ter esse momento de discordância e essa quebra de harmonia para mudá-los e deixar as respostas menos ruidosas. Isso pode ser muito bom, mas às vezes pode ser um desgaste que nem vai mudar tanta coisa assim. Isso cabe ao analista de comportamento, ao economista comportamental fazer, ou a quem quer que esteja ocupando esse espaço na empresa. Espero que tenham gostado. Como eu disse, está o link do vídeo passado aqui na descrição. Ele é maior, eu imagino. Acho que não ficou muito grande esse. E até o próximo, quando eu vou falar do capítulo 3. Tchau!